Boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, tudo jóia, tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Bom, gente, começando aí mais uma live, falando aí dos principais problemas que o vendedor geralmente se depara. Bom, o primeiro deles, gente, é lidar com o estresse, é aprender a lidar com o estresse. Por quê? Porque ele vive em constante estresse. Isso faz parte do processo. Por quê? É uma mercadoria, de repente, que você está esperando chegar e o cliente ele tá te ligando, procurando a mercadoria, né? Desesperado, às vezes tem que lidar até com a dificuldade aí de você atender um cliente que esteja nervoso, e muitas vezes ele tem razão, e que fique uma dica aí para você que pega às vezes um cliente nervoso. Ele não está nervoso muitas vezes com você, ele está nervoso com a situação em si, principalmente se ele tiver razão, né? É claro que ninguém tem razão de ofender, brigar com ninguém, inclusive é algo que você precisa deixar bem claro. Porém, você é a válvula de escape, você que está na linha de frente, então ele vai com certeza falar alguma coisa para você, tá? E aí você tem que saber lidar com esse estresse. O estresse da cobrança de meta. O vendedor, ele vive em constante estresse, isso faz parte do processo. É o estresse de você não bater a meta, é o estresse de você ter que bater a meta, né, o resultado que é cobrado, é o estresse de um produto que não chega, de um cliente que está ali cobrando. Então, gente, faz parte do processo. Então, esse é um dos problemas que um vendedor, ele encontra, né? E se você trabalha por conta sozinho, você também deve colocar as suas metas. Você estipula as suas metas? Tem que ter as suas metas sim, mesmo você trabalhando por conta, mesmo você trabalhando sozinho, tá bom? Outra situação aqui, perder negócios. O que é o perder negócios? Muitas vezes nós ganhamos, muitas vezes nós perdemos, e isso faz parte do jogo. Uma das coisas que eu falo muito aqui quando eu vou treinar uma pessoa para vendas, eu falo o seguinte: faz o contato. Não deu? Não deu. Liga para o próximo cliente, né? Isso aí falando de um primeiro contato. Mas não se abater. Perder faz parte do processo em si. É normal, tá? Tem formas de você reduzir? Existe, né? Você retornando para o seu cliente, você fazendo um pós. Mas, de um modo geral, perder uma venda é normal. E tudo vai também da forma como você trata o seu cliente quando as coisas não vão bem, quando você perde uma venda. Eu já vi vendedor alterando a voz quando o cliente não comprou dele. E aí eu cheguei e dei um toque, né? Esse vendedor fazia parte da minha equipe, eu cheguei e dei um toque. Falei, olha, quando perder uma venda, sai de forma natural, fala para o cliente que você está à disposição. Por quê? Porque assim, você perde a venda e não o cliente. Se você acaba tendo palavras ou então gestos rudes que o cliente perceba, o que vai acontecer? Esse cliente provavelmente não vai mais fechar com você. E assim, o que estava acontecendo com esse vendedor era inconsciente, ele não percebia. Era algo totalmente inconsciente. Era aquele nervoso que vinha quando ele perdia a venda, né? Quando ela perdia a venda, na verdade era uma vendedora. Então, era aquele nervoso que vinha quando ela perdia a venda. E aí o que ela fazia? Ela demonstrava isso para o cliente. E isso não é legal, porque perder faz parte do processo. Entenda, avalie o porquê que você perdeu essa venda. É por preço? Foi porque você não retornou para esse cliente? Você poderia ter retornado, tá bom? Bom, um terceiro problema que os vendedores enfrentam é pressão da gerência. Pressão da gerência, claro. Todo vendedor, a missão do vendedor é bater metas, fazer vendas. Então, o vendedor, ele tem que ter a mente voltada aí para aceitar esse tipo de pressão, né? Pressão da gerência quando você trabalha numa empresa. Agora, quando você é o dono da sua empresa, você mesmo se cobre, você sabe das suas necessidades, você sabe o quanto você precisa vender para conseguir cobrir os custos fixos da sua empresa e gerar lucro, né? Não somente cobrir os custos fixos, mas de um modo geral, falando aí, se for de empresa, o vendedor ele vai ter a cobrança,
do gestor. E se você é um empresário, microempreendedor, você vai ter a sua própria cobrança, porque você precisa, e você precisa saber fazer contas também, né? Tem que saber fazer contas para que você saiba os seus custos, tá bom? Os seus custos operacionais. Outra coisa também é a mudança de mercado, gente. O mercado muda e as coisas mudam. Então, o que eu vejo? Muitas pessoas, muitos empreendedores, muitos vendedores, eles não estão, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. O empreendedor, ele conseguiu ter um resultado. E aí o que vai acontecer? Ele estagnou, ele acaba não melhorando, ele acaba não se qualificando. Aí o que acontece? Ele tá ali numa zona de conforto, que a gente costuma falar, né? Ele tá ali numa zona de conforto. Tá gostoso, ele já tá vendendo, já tem de repente uma carteira de clientes. Aí vem o mercado e tem uma mudança. E o que acontece? Engole. Se esse empreendedor, esse microempreendedor, esse vendedor não estiver, ele não estiver capacitado para conseguir contornar, porque as coisas mudam, que nem agora, por exemplo, vou dar um exemplo, nesse momento aí que estamos ainda em pandemia, Covid, o que aconteceu? Muitos empreendedores, por incrível que pareça, não estavam com as suas empresas na internet, não estavam com as suas empresas sendo anunciadas aí no Google, por exemplo, e o que aconteceu? Elas perderam o mercado, né? Agora, quem já estava posicionado, quem já tinha o seu e-commerce, né, vamos dizer assim, para quem tem uma loja e de repente faz anúncio, enfim, quem tem e-commerce também, não sofreu tanto, muito pelo contrário, usou dessa força para conseguir mais resultado. Agora, quem não estava preparado, o que aconteceu? Foi engolido, e é por isso que a gente viu aí muitas empresas fechando, infelizmente, tá? Então, se prepare, se qualifique, se capacite, porque daí quando vier uma mudança no mercado, você não vai ser 100% engolido, né? Pode ser que você passe por dificuldades financeiras, sim, tá? Porque isso, às vezes, dependendo da situação, faz parte, ainda mais quando você vai crescendo com a sua empresa. Quanto mais você vai crescendo, mais responsabilidade, enfim, né? Então, se qualifique para que você possa estar preparado para qualquer tipo de mudança do mercado e o seu próprio mercado, né? O seu ramo, o seu segmento. Outra coisa também é insegurança. O vendedor vai passar o preço, mas ele tem insegurança. Ele fala, mas será que eu tô passando caro? Será que tá barato? E aí, quando ele vai passar pro cliente dele o valor, ele demonstra essa insegurança nos gestos, ele demonstra essa insegurança no tom de voz dele, ele demonstra essa insegurança. E o que acontece? O cliente, percebendo inconscientemente, não compra. De repente você tem um baita de um produto aí, mas se você não toma essa convicção, se você não passa com segurança, você acaba não vendendo. Já teve gente na minha equipe de vendas de eu chegar e falar assim, olha, ela veio com uma situação e eu falei, olha, você vai falar pro cliente isso, 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 mas você vai falar com essas palavras e com esse tom de voz. Ok? Ok. E aí o que aconteceu? Ela foi falar, tiveram duas situações, tá? Duas situações. Uma, a pessoa foi e falou da forma como eu orientei, com a convicção, e ela fechou a venda. Teve uma outra pessoa que veio, uma outra vendedora que veio e falou, Tatiane, não consegui fechar. Aí eu falei, mas você falou da forma como eu te orientei? E ela falou assim, não. Eu falei, sabe por que você não conseguiu falar? Porque você não tomou a convicção para você. Você ouviu o que eu te ensinei, como falar, porém, você não tomou isso, certo, de convicção para você. Então, antes de você falar do seu produto ou do seu serviço para o seu cliente, você tem que tomar a convicção dentro de você que é o melhor, que você está oferecendo o melhor para o seu cliente. E assim ele vai sentir essa convicção, entende? Fica claro? Ele vai sentir, ok? Bom, mais uma situação é fazer perguntas certas. Vendedor, você tem que fazer as perguntas certas. Quando o cliente fala que tá caro, que não tem tempo, as principais objeções, faça perguntas para que esse cliente traga o real motivo, porque toda vez que ele não compra, né, é o vendedor que deixou de vender.
Então, traga o real motivo, buscando através de perguntas abertas. Outra situação que é muito difícil para o vendedor e é a grande virada de chave para você conseguir ter resultado é permanecer motivado. Quando você leva aí de 7 a 10 não, você sabia que a gente tem que levar pelo menos de 7 a 10 nãos para poder levar um sim do cliente? Então, como que você faz? Hoje eu até ouvi uma frase, eu até postei aqui no Instagram, que falava o seguinte, se todos os passarinhos desistissem no primeiro tombo, o céu estaria vazio. Olha que frase extraordinária. Por quê? Porque o não faz parte do processo, você tem que digerir isso, você tem que saber entender que isso é bom, né? Tinha um vendedor que falava o seguinte, tá precisando de produto hoje? Ah, não, que bom. Como assim que bom? A cada não que eu levo eu já estou mais próximo do sim. E é fato, gente, é fato, é verdade. Então, se você desistir, tem que ter muita energia, muito pique, muita motivação para que você consiga permanecer, apesar dos nãos que vão aparecer. E isso faz parte. Bom, outra coisa também aqui que é uma grande dificuldade é manutenção em relação ao pós-venda, né, com o cliente. O vendedor ele começa a ter uma carteira muito grande de clientes ali, e aí o que vai acontecer? Ele não consegue mais dar conta. Então, por isso que é tão importante o uso de ferramentas automatizadas também. É muito importante para que você possa conseguir manter esse relacionamento. Quando você tem um cliente que já é cliente, para você fazer uma segunda venda é muito mais fácil. É muito mais fácil. Agora, para você conseguir, no caso, um novo cliente, além de ser mais desafiador, mais difícil, também é muito mais caro em termos de anúncio. Um cliente, ele já é seu, ele já te conhece. Ok? Perfeito? Gente, essas foram as minhas dicas aí para quem chegou agora. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Tatiane Lavelli, sou mentora de empreendedores, ajudo empreendedores a aumentar as suas vendas em 33% ou mais. E agora mesmo eu estou com um treinamento aqui já para dar início. Se você quiser participar, vai lá no link da minha bio e se inscreve, tá bom? Estamos para começar o treinamento, não perde essa oportunidade. Valor de inicial de treinamento, tá bom? E aí eu espero você lá. Se você quer de fato aumentar as suas vendas, se você tem insegurança, se você é uma pessoa que precisa melhorar como pessoa e como vendedor, porque eu digo que por detrás de todo CNPJ tem um CPF, e é esse CPF que precisa ser trabalhado. Então nós vamos trabalhar no treinamento comportamental, vamos trabalhar tudo aquilo que é comportamental e também na questão prática, de colocar a coisa em prática, montar um plano de ação. Eu vou te ajudar a montar um plano de ação estruturado, sabe? Se de repente você começa a fazer alguma coisa e para no meio do caminho, então eu vou te ajudar a montar um plano de ação estruturado para que você consiga realizar a sua meta. É batata, tá? E é garantido, tá bom? Você tem aí, se você comprar o treinamento, você tem 7 dias para devolver. Se você falar não é isso que eu quero, não gostei, você pode estar devolvendo, tá bom? Então, super beijo, fiquem com Deus, e eu vou ver se amanhã eu consigo fazer uma live na hora do almoço de novo, tá bom? Que eu tô adorando fazer live na hora do almoço. Depois vocês me dão um feedback aqui, tá bom, gente? Um super beijo, amanhã mais dicas de vendas. Até mais!